continuidade ao nosso estudo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo na apostila de catecúmenos na Igreja Presbiteriana de Monte Alto e hoje na lição 2. Vamos orar, queridos. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pelas tuas grandes dádivas, especialmente a salvação. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine, Senhor, o nosso entendimento, ilumine o nosso interior, para que estejamos prontos para receber a tua palavra, receber a tua instrução e que a tua palavra faça morada em nós. Em tudo te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, vamos colocar aqui na tela o texto que nós vamos trabalhar. Pronto, o texto já está na tela, eu estou pequenininho aqui do lado. Vamos ler, então, nesse nosso assunto da lição 2, a Bíblia, o texto básico. Vamos fazer a leitura apenas no primeiro deles, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos de 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é para isso que nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia para que estejamos perfeitamente habilitados. E observem, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Nela encontramos orientação segura para a nossa vida. Agora que você nasceu de novo, precisa de alimento genuíno para crescer e ter uma vida cristã saudável. A Bíblia oferece esse alimento genuíno, o verdadeiro alimento que pode nos edificar em Cristo Jesus. Então, como a Bíblia é dividida? Qual é o seu conteúdo? A Bíblia Sagrada é uma coleção de 66 livros. Divide-se em duas partes: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Através desses testamentos, ela mostra, primeiro, o portador da salvação, mostra também o caminho da salvação e mostra quem são os herdeiros da salvação. Nós precisamos saber isso. Então, podemos dizer que a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. É o pacto de Deus com os homens e que tem como desdobramento. Então, Cristo é a mensagem central da Bíblia. A mensagem central da Bíblia é esse pacto de Deus com os homens feitos através de Jesus Cristo. Quais são os desdobramentos? O mediador do pacto, a base do pacto e o povo pactuado. Vamos começar a entender melhor tudo isso? Portador da salvação, Cristo. Caminho da salvação, Cristo. Os herdeiros da salvação, nós, a igreja. Porque, como já estudamos na mensagem anterior, na lição anterior, só se torna filho de Deus, só se torna herdeiro de Deus, só é adotado na família de Deus quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem crê nele, como diz a Escritura. Começa a entender o valor da Escritura, a importância da Bíblia, desdobramentos no mediador do pacto, e aí a base do pacto e no povo pactuado. É um pouco de repetição, dando as bases, dando a ideia do que está tratando. Então, a mensagem da Bíblia é a mensagem de Deus ao homem. Por quê? O homem consegue ir a Deus? Tentaram isso na Torre de Babel, não deu certo. Agora, sabemos que somente Deus vindo ao homem, Deus falando com o homem, é que é possível ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, a mensagem da Bíblia é a mensagem de Deus ao homem, transmitindo muitas vezes e de muitas maneiras, como diz Hebreus 1:1, que finalmente foi encarnada em Jesus Cristo.
Assim sendo, a autoridade das Sagradas Escrituras, pela qual elas devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende inteiramente de Deus, o seu autor. Portanto, devem ser recebidas, visto que é a palavra de Deus. Ou seja, não é porque um homem erra, não é porque uma instituição erra, que Deus vai deixar de merecer a credibilidade, porque é Deus quem revela, é Deus que testifica, é Deus que é o garantidor. Então, o próprio Deus é o salvador de seu povo. Jesus é Deus. Jesus veio para resgatar o seu povo. Ele é que confirma com eles o seu pacto de misericórdia. E aí começamos a entrar nos termos que a gente já vinha falando. O portador da salvação, o mediador do pacto, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O caminho da salvação, a base do pacto, é a graça de Deus. É pela graça de Deus em Cristo Jesus que temos o caminho da salvação e a base do pacto, que desperta no seu povo uma resposta que se caracteriza pela fé e pela obediência. Você crê em Jesus Cristo? Essa é a resposta. E ao crer, você tem que obedecer, como diz a Escritura. Ou seja, crente que não lê Bíblia todos os dias é um crente que não está conhecendo a vontade de Deus e, portanto, não pode obedecê-la, não pode segui-la e não pode estar no centro da vontade de Deus. Precisamos conhecê-la e obedecê-la. Então, os herdeiros da salvação, o povo pactuado, são quem? O Israel de Deus na antiga aliança e a igreja. Desde que Jesus veio, a antiga aliança findou. Israel não é mais o povo de Deus. Israel foi o povo de Deus na antiga aliança. Como eles não se mantiveram fiéis à palavra de Deus, eles deixaram de ser o povo de Deus. O povo de Deus, desde que Jesus Cristo veio no novo pacto, na nova aliança, é a igreja de Cristo sobre toda a face da terra. Continuando, alguns nomes da Bíblia que nós encontramos escrito na própria Escritura. As Escrituras, como acabei de mencionar, lá em João 5,39, também é chamada de Palavra de Deus em Efésios 6,17, e recebe outros nomes lá no Salmo 19. E a gente vê mais algumas outras formas dela ser mencionada, principalmente no Salmo 119. Finalidades da Bíblia. Primeira, dar testemunho de Jesus, como a gente já viu em Hebreus 1, os versículos 1 e 2, como diz em João 5, 39. Todos esses versículos e esses apontamentos, depois você dá um pause, vai lá e confere, leia, absorva. Precisa abrir a Bíblia para você memorizar, guardar no seu coração. Também, uma das finalidades da Bíblia é conduzir-nos à salvação pela fé em Cristo Jesus. João 20, 30, 31 e na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 15. A gente acabou de ler. Outra finalidade, ensinar a verdade. A tua palavra é a verdade, como diz em João 17, 17. Não existe mais nada na face da terra que você possa dizer que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Portanto, se você olhar para o mundo, para a vida, para as suas esperanças, em qualquer coisa que você olhar, com outros olhos que não seja através da Bíblia, você não estará vendo a verdade. A palavra de Deus te dá as lentes certas para você olhar e entender toda a realidade. Ela é a única verdade. Outra finalidade da Bíblia, repreender quando erramos. Também acabamos de ler em 2 Timóteo 3,16. Afinal de contas, a palavra nos exorta. E também para corrigir, mostrando o caminho certo, com o mesmo amparo em Timóteo 3,16. Prosseguindo, natureza da Bíblia. Qual é a natureza da Bíblia? Ela é viva e eficaz. Aquele mesmo texto que eu não li no começo,
e está lá em cima como um dos apontamentos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Leia na sua Bíblia. Você vai ver que, lendo a Bíblia inteira várias e várias e várias vezes, a cada vez que você for ler a Bíblia, ela se mostra completamente nova. Ela vai resplandecer, porque ela é viva e eficaz para cada momento da sua vida. Também, a natureza da Bíblia é a verdade, como nós já vimos em João e também está em Tito. A natureza da Bíblia, ela é revelação da vontade de Deus, ou seja, Deus se mostrando ao homem, como está em Hebreus. Ela também é inspirada por Deus, ou seja, as pessoas que foram usadas por Deus para que a Bíblia fosse escrita não foram pessoas tomadas violentamente por um poder irresistível, mas era Deus usando o conteúdo que essas pessoas tinham e, dessa maneira, transmitindo a sua sabedoria para que as pessoas escrevessem como Deus queria que fosse escrito. A pessoa livremente, pela inspiração de Deus, escrevia. Escrevia para quem? Para aqueles destinatários. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler aplicando direto para as nossas vidas. Primeiro leia a Bíblia prestando atenção. Quem era o destinatário? Você vai observar que muita coisa do que a gente entende a palavra de Deus hoje em dia começa a cair por terra, porque são erros grosseiros. Quando nós lemos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, a carta é dirigida à igreja de Corinto, e as pessoas pegam os textos e aplicam direto à sua vida, porque vós sois a igreja de Cristo. E as pessoas leem aquilo, por exemplo, dizendo que o indivíduo é a igreja. Não, a carta foi escrita para a igreja, não foi escrita para indivíduo. Nós temos a habitação do Espírito Santo, mas como diz a Bíblia, Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Ou seja, para você ser igreja, você precisa estar com mais alguém em Cristo Jesus. Aí o Senhor se faz presente. Aí se faz uma igreja reunida. A igreja é sempre comunidade, nunca é indivíduo. Então, é inspirada por Deus e nós precisamos aprender a entendê-la. E é esse o assunto do próximo ponto. Podemos compreendê-la através da iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a Bíblia para aqueles homens naquela época e continua operando sobre nós, os que somos salvos, os que somos morada do Espírito Santo. Ele revelou naquela época e ele nos capacita a compreendermos a mensagem que ele quer colocar, a mensagem que ele transmitiu. Então, ele falou algo àquele povo, naquele momento, naquela época, e isso pode ser aplicado às nossas vidas das maneiras que o Senhor quer conduzir. Então, precisamos aprender homilética, exegese e uma série de aspectos, ainda que das maneiras mais simples, mais tranquilas, que o seu pastor pode te ensinar e te conduzir com toda a sabedoria da palavra de Deus no Espírito Santo do Senhor. E, continuando, como assimilar a importância de colocá-la em prática? Como assimilar a Bíblia e qual é a importância de colocá-la em prática? Primeiro, ouvir. Romanos 10 vai nos falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante ouvi-la. Quando você for à igreja, não vá apenas para ficar cochilando no banco, não vá para ficar distraído com o pensamento longe. Ouça prestando atenção, porque isso é muito importante. Também para ler. Ler, como diz Apocalipse 1:3, a grande bênção que tem em quem lê a palavra de Deus. É muito importante ler. Ela nos transforma, ela nos muda. Estudar a palavra de Deus, como está em Atos, precisamos saber dar razões da nossa fé, precisamos estudá-la, memorizar. Existem pontos ali fundamentais. O Salmo, quando nos fala isso, em Salmo 119, ele está se baseando lá em Deuteronômio 6, a questão de
ensinar a criança no caminho que deve andar, ensinar no caminho. Então, você memoriza, você aprende e vai ensinando ao seu filho. Como você pratica isso o dia todo e faz isso na frente do seu filho, o seu filho memoriza, aprende e caminha na fidelidade. E ainda, meditar, você vai ouvir, você vai ler e você vai meditar. Não é ler, fechar a Bíblia e não pensar mais naquilo. Você lê e passa o dia inteiro meditando naquele texto, meditando naquela palavra. O que o Senhor quer dizer com isso? E você vai pensando todas as aplicações do que você conhece da Bíblia sobre aquele texto, e você vê a infinidade do que o Espírito nos fala mediante a palavra de Deus. E continuando, quando lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco, através de uma revelação especial. O que é uma revelação especial? Existe uma revelação natural. Qualquer pessoa vai ver o sol nascer, vai ver as estrelas, vai ver o poder do mar, vai ficar maravilhada e dizer: existe um Deus. Isso é impossível. Qualquer um vai admitir que existe um Deus. Qualquer pessoa racional, qualquer pessoa coerente, porque o universo inteiro não se constituiu no equilíbrio e na perfeição que nós temos aqui, a não ser pela vontade de Deus. Então, a natureza proclama a glória de Deus. Isso é revelação geral, para todos. Mas existe uma revelação especial, é a palavra de Deus. Porque a revelação geral, a natureza, diz que existe um Deus, mas não explica quem ele é. Deus não se revela nessa revelação geral para dizer os detalhes do seu caráter, de quem ele é, do que ele espera do homem e do que ele está realizando. Então, através de uma revelação especial, ele se deu a conhecer ao homem e mostrou o modo como devemos viver e servi-lo. Pela inspiração, ele levou os escritores da Bíblia a registrar sem erro. Bíblia não tem erro. Toda vez que você achar que encontrou um erro na Bíblia, é porque você ainda não estudou bastante. Estude mais, leia mais, se aprofunde mais, e você vai perceber que o erro era seu. Então, ele levou os escritores da Bíblia a registrar sem erro a sua revelação especial. E pela iluminação, através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes, nossos corações, nos nossos espíritos, ele nos capacita a compreender a revelação especial, registrada onde? Na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Por quê? O que isso significa? Significa que não interessa a opinião pessoal dos pastores, não interessa a opinião pessoal dos homens, não interessa a opinião pessoal das instituições, o que interessa é o que a Bíblia diz. Não foi a igreja que deu a Bíblia ao povo, foi a Bíblia que deu a igreja ao povo. Não vamos inverter as coisas. Primeiro, Deus se revelou e agiu de acordo com a sua revelação. Então, os homens não estão acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a manifestação do próprio Deus. Por isso, devemos encaminhá-la continuamente. Esteja sempre na presença de Deus mediante a sua palavra. E o estudo deve ser seguido da prática. Leu, traga para a realidade da sua vida. Pois viver o ensino bíblico resulta em crescimento espiritual. Então, queridos, espero que você tenha entendido as bases, o mínimo. Esses são os primeiros passos para você entender toda a profundidade e grandeza que temos com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a base da nossa fé. Então, volte, assista de novo esse vídeo, vai dando pausa, leia em cada um dos versículos que estão apontados para que você veja o seu crescimento espiritual em Cristo Jesus. E no próximo vídeo, vamos tratar do próximo assunto. Já estou dando uma canja aqui. Deixa eu fechar esse estudo. Isso, já estou aqui pleno na tela. E encerramos essa fase, essa lição
rogando a Deus as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor resplandeça abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.